Corpo de Bombeiros Militar do Estado divulga balanço da Operação Verão e você vai ver também. Há 5 anos, Brasil chorava a primeira morte pela Covid-19. Receita Federal divulga as regras para o Imposto de Renda 2025. Nesse domingo, a Igreja Internacional da Graça de Deus recebe o cantor Israel Soares em um culto especial na sede de Criciúma. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora aqui no Informe Região. Olá, estamos chegando com mais uma edição do Informe Região. Hoje, quinta-feira, dia 13 de março de 2025. Tempo instável em todo o sul catarinense, aquela previsão de chuva forte, né, que o estado tinha alertado ontem, chegou em algumas regiões, principalmente na região norte. Algumas cidades tiveram alagamentos pontuais, enfim, mais nada de grande vulto, sem pessoas desalojadas, desabrigadas, nada disso. Mas teve algumas cidades com prejuízo, sim, devido aos alagamentos. Ainda não passou esse alerta de chuva, ainda nessa quinta-feira continua, algumas regiões devem ter ainda chuva forte. Aqui pelo sul catarinense o tempo está limpo agora, deixa eu conferir a temperatura para vocês. 26 graus, tá até um solzinho saindo, deu uma esquentada, mas não deve permanecer assim, não deve baixar as temperaturas ainda, mas nada também de muito frio e quando subir nada daquele calorão que a gente estava sentindo antes. É tempo instável mesmo até o final de semana. E olha só, gente, em falar em tempo, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais informou que os alertas de desmatamento da Amazônia Legal, atingiram seu menor valor histórico para o mês de fevereiro. Comparado ao ano passado, a taxa de desmatamento representa uma queda de mais de 60%. De acordo com dados mais recentes do INPE, foram registrados 81 quilômetros quadrados de áreas desmatadas em fevereiro deste ano, o menor índice para o mês desde o início da série histórica em 2016. O número é semelhante à extensão territorial do município de Vitória, no Espírito Santo, a menor capital do Brasil em área. A taxa representa também uma queda expressiva de 64% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram detectados 227 quilômetros quadrados de desmatamento. E segundo os números do Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, a redução do desmate é ainda mais significativa quando comparada ao pico, registrado em fevereiro de 2023, quando 322 quilômetros quadrados foram desmatados, uma diminuição de quase 75%. Já quando levamos em conta os dados do último mês distribuídos por estados, o Mato Grosso lidera com 29 quilômetros quadrados desmatados, seguido por Roraima com 18, o Pará com 15 e Amazonas com 11 quilômetros quadrados. O governo federal atribui a queda do desmatamento a um conjunto de medidas intensificadas nos últimos meses, como o aumento da fiscalização, o combate a crimes ambientais e o fortalecimento de políticas de preservação. Olha só, gente, na noite dessa quarta-feira, olha que coisa, a Polícia Rodoviária Federal localizou em Balneário Pissarras 3 toneladas de camarão contrabandeados da Argentina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao abrir o baú do caminhão durante uma fiscalização de rotina, os policiais encontraram embalagens de filés de tilápia. Estavam tudo registrado na nota fiscal certinho, mas ao retirar alguns pacotes, foi possível ver que as embalagens de papelão no fundo do caminhão tinham mercadorias contrabandeadas. Conforme as informações repassadas pela Polícia Rodoviária Federal, o motorista confessou que receberia um pagamento a mais para transportar o camarão argentino de Foz do Iguaçu, no Paraná, até a região de Pissarras e estava escondido aí no meio da carga de tilápia. Essa carga foi entregue ao proprietário, mas o condutor foi preso e conduzido à delegacia da Polícia Federal. Gente, que coisa, né? Aí a gente tem que ficar observando onde a gente vai comer, onde vai as coisas, porque a carga pode ser legal. Essa estava armazenada de forma correta, mas se não tá,
Tudo isso a gente tem que se preocupar. Parabéns à Polícia Rodoviária Federal. Olha só, gente, a inflação de fevereiro foi a maior dos últimos 22 anos. Os números foram divulgados pelo IBGE. A alta foi puxada principalmente pela conta de luz e as mensalidades escolares. O IPCA, considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 1,31% no mês de fevereiro, conforme dados divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. Esse foi o maior percentual em um mês de fevereiro desde 2003, há 22 anos. Além disso, é o maior patamar desde março de 2022, quando os preços subiram 1,62%. O resultado representa uma forte aceleração da inflação em relação a janeiro, quando a alta foi de 0,16%, que deixa o acumulado do primeiro bimestre do ano em 1,47%. Já no resultado dos últimos 12 meses, a inflação registrou um avanço 5,06%, número que está acima do teto da meta do Banco Central do Brasil, que é de 3% anual. Todos os grupos pesquisados pelo IBGE tiveram alta nos preços no mês, mas os destaques foram os grupos de habitação com 4,44%, com alta na energia elétrica residencial, educação com 4,70%, com os reajustes das mensalidades escolares e a alimentação e bebidas com 0,70%, com a continuidade da inflação dos alimentos. Com a forte alta desses itens, o índice de difusão do IPCA de fevereiro foi de 61%, uma redução em relação aos 65% observados em janeiro. A seguir, há 5 anos, o Brasil registrava a primeira morte por Covid-19. Da tarde, 27 minutos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou na tarde desta quarta-feira a medida provisória que cria o crédito do trabalhador. O programa busca ampliar a oferta de empréstimo consignado descontado em folha para trabalhadores da iniciativa privada, regidos pela consolidação das leis trabalhistas, a famosa CLT. A medida mira também em públicos específicos, como os dos empregados domésticos e também os trabalhadores rurais com carteira assinada além dos mês. O governo federal instituiu uma nova linha de crédito voltada a trabalhadores da iniciativa privada. A medida provisória estabelece o programa chamado Crédito do Trabalhador, que expande a oferta do empréstimo consignado a empregados do regime CLT, incluindo trabalhadores rurais, domésticos e microempreendedores individuais. A cerimônia de assinatura ocorreu no Palácio do Planalto e contou com a presença dos ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre. Com força de lei, a medida entra em vigor imediatamente após a publicação, mas precisa da aprovação do Congresso Nacional em até 120 dias. As operações estarão disponíveis a partir do dia 21 de março. A iniciativa faz parte da estratégia do governo para impulsionar a economia e enfrentar desafios apontados em pesquisas de opinião que indicam a insatisfação da população com a situação econômica. O presidente Lula tem enfatizado a importância da ampliação do crédito como mecanismo para fomentar o crescimento econômico. O novo modelo de consignado oferecerá empréstimos com taxas reduzidas, utilizando como garantia até 10% do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Além disso, em caso de demissão, será possível utilizar 100% da multa rescisória para cobrir o saldo devedor. A solicitação poderá ser feita pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital, diretamente com instituições financeiras autorizadas pelo governo. A partir do dia 25 de abril, os pedidos também estarão disponíveis nos canais eletrônicos dos bancos.
As parcelas do empréstimo serão descontadas diretamente na folha de pagamento por meio do sistema e-social, respeitando o limite de 35% do salário do trabalhador. O governo federal afirma que essa medida possibilitará a oferta de juros menores em comparação aos consignados convencionais. Segundo estimativas da Confederação Brasileira de Bancos, cerca de 19 milhões de trabalhadores poderão aderir ao programa, o que pode movimentar aproximadamente 120 bilhões de reais em contratos de crédito. E olha só, gente, o governo de Santa Catarina divulgou o número de cirurgias de visão realizada entre os anos de 2023 e 2024. Somente no ano passado foram realizados 108.407 procedimentos oftalmológicos eletivos, um crescimento de 120% em relação a 2018, quando foram realizadas 49.495 cirurgias. Entre 2023 e 2024, o estado realizou 183.162 cirurgias de visão. Olha só, gente, a Secretaria da Receita Federal divulgou a tão esperada regra, ou as regras, do Imposto de Renda 2025, que é referente, claro, ao ano passado. A expectativa é que a entrega das declarações de imposto de renda deste ano comece já nesta segunda-feira e o prazo vá até 30 de maio. Entre as novidades que devem ser anunciadas neste ano, uma delas deve ser sobre o valor de rendimento tributável que obriga um cidadão a prestar contas. Especialistas preveem que a renda tributável que obriga um cidadão a prestar contas deve ser atualizada para valores acima de 33.700 em 2024, ou seja, quem recebeu acima deste valor terá de declarar. São rendimentos de valores de aluguéis recebidos, aposentadorias e pensões do Instituto Nacional do Seguro Social. No ano passado, o rendimento tributável ficou acima de R$ 30.639. A tabela do imposto de renda ficou congelada desde 2016. Há também outras normas que obrigam a entregar a declaração do imposto de renda, como operações na Bolsa de Valores, venda de bem sujeito ao pagamento do imposto e ter se alterado para o Brasil e permanecer aqui em 31 de dezembro do ano passado. Quem é obrigado a entregar a declaração e perde o prazo de pagamento, paga multa mínima de R$ 165, que pode chegar a 20% do imposto devido no ano. Neste ano, são esperadas mais de 43 milhões de declarações do imposto de renda. Separe os documentos, começa segunda-feira. Há 5 anos, acontecia a primeira morte por Covid-19 no Brasil. O caso aconteceu em São Paulo e começou a onda de ações contra a pandemia no país. Em 12 de março de 2020, morria a primeira vítima da Covid-19 no país. Uma mulher de 57 anos em um hospital público da zona leste da capital paulista. Daí em diante, o novo coronavírus foi construindo uma das piores crises sanitárias, causando mortes por todo o país. Um mês depois, só no Brasil, mais de 2.000 pessoas morriam por dia. E no auge da crise, em abril de 2021, o Ministério da Saúde tentava frear a sufocante média de 3.000 óbitos a cada 24 horas. O uso de tratamentos sem eficácia, a disseminação de fake news e o desincentivo à vacinação estão entre os fatores que levaram à situação caótica. De lá para cá, são mais de 715 mil mortes por Covid no país. Negros, moradores de áreas periféricas e desabonados representam a maioria das vítimas. As vacinas salvaram muitos e os imunizantes continuam salvando aqueles que acreditam na ciência. Mas ainda há desafios a serem vencidos em relação à Covid. Neste ano, até o último dia 25, o governo federal contabilizou 664 óbitos pela doença, bem menos do que o mesmo período do ano passado, quando houve 1.536 mortes. Mesmo assim, o número é alto, considerando que a doença pode ser evitada e enfraquecida pela imunização. Gente, muitas pessoas parando para refletir sobre esses 5 anos de pandemia. O estado, Santa Catarina, fechou tudo no dia 21 de março de 2020.
2020, né? 5 anos, então, aí para a gente refletir o que mudou na nossa vida com essa pandemia da Covid-19. E olha só, ao todo foram 38 mortes registradas nesse ano pela Estação Verão por parte do Corpo de Bombeiros nas praias catarinenses. Apenas uma a menos do que no ano passado. A alta temporada da Estação Verão 2024-2025 terminou no último domingo, depois de 83 dias de muita praia e sol. Essa foi a mais longa dos últimos 3 anos. Durante esse período, os bombeiros de Santa Catarina salvaram 3.608 pessoas e registraram 38 óbitos por afogamento, um a menos do que o ano passado. Esses números mostram que as ações preventivas do Corpo de Bombeiros estão funcionando. Eles fizeram mais de 13 milhões de intervenções, como avisos e dicas para banhistas. Além disso, 4.221 crianças foram encontradas, graças aos guarda-vidas, e os casos de picadas de água-viva foram menores, cerca de 27 mil registros. Sempre nos preocupa cada eventualidade, cada fatalidade, cada vítima perdida. Nós sempre atuaremos em busca de uma melhor proteção de todos os turistas e de todos os catarinenses. Nós tivemos também mais de 3.600 salvamentos, o que, por um lado, nos indica uma maior atuação, uma maior proteção das vidas, porém, nos induz que algumas pessoas continuam se arriscando em áreas que não conhecem, principalmente mares e rios que banham o nosso estado de Santa Catarina. Nesse verão, 33 cidades catarinenses contaram com 429 postos de guarda-vidas, com quase 2.000 voluntários e 246 guardas-vidas militares. A equipe usou várias embarcações e viaturas para garantir a segurança nas praias. O programa Golfinho, que ensina a segurança aquática para crianças, certificou 7.895 jovens, ajudando a passar noções de cidadania e respeito. E a boa notícia é que o número de mortes por afogamento caiu, com uma média de 0,45 por dia, bem menor do que do ano passado. Agora que a alta temporada acabou, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina começa a pós-temporada, que vai até 21 de abril. Os guarda-vidas ainda estarão nas praias, mas com o menor número de postos, dependendo do movimento de turistas. A Estação Verão reafirma o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar em garantir a segurança e o bem-estar de quem curte as praias de Santa Catarina. A seguir, final de semana com culto especial na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma. Uma da tarde, 41 minutos. Os Jogos da Terceira Idade acontecem em maio, mas antes, os municípios estão empenhados para montarem suas equipes. Em Criciúma, a Fundação Municipal de Esportes está até o final dessa semana selecionando seus atletas. A Fundação Municipal de Esportes de Criciúma realizou uma seletiva para definir os competidores que estarão representando a cidade no JAST, os Jogos da Terceira Idade. Desde o último sábado, marcado pela bocha, que iniciou as disputas, veio a canastra, o dominó e o truco, deram continuidade ao evento, que contempla a busca pela vitória, momentos de lazer entre amigos e, claro, a manutenção da saúde mental. As disputas dos jogos de mesa continuaram no Centro de Convivência da Terceira Idade, no Parque das Nações, com naipe feminino. Nesta quinta-feira e também na sexta-feira, a etapa municipal será concluída com jogos de mesa das equipes masculinas de beach tênis e voleibol adaptado. Os vencedores das modalidades vão representar Criciúma na etapa micro-regional do JAST, que vai acontecer em Cocal do Sul entre 2 e 4 de abril. A etapa estadual está marcada para São Bento do Sul, no início de maio. E olha só, gente, nesse domingo, a Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma, recebe um grande encontro a partir das 8 horas da manhã. O pastor Valdeci Santos, líder regional, vai fazer esse convite para você e para sua família participarem desse momento de comunhão com Deus.
Nesse domingo, você é convidado especial a participar de um culto cheio de devoção e emoções na Igreja Internacional da Graça de Deus, sede Criciúma. Quem vai falar com a gente sobre isso é o pastor, líder regional, Valdecir Santos. Pastor, vai ter música, vai ter consagração, vai ter participação especial e muita oração, é claro, né? Michele, olha, vai ser muito lindo esse culto, tá? Neste domingo nós estaremos reunidos ali para louvar a Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada diz que aonde 2 ou mais pessoas se reúnem, né, para louvar a Jesus, ali ele estará no nosso meio. Então, o Israel Soares é muito usado por Deus nas canções, no louvor. Então, será um ambiente de milagres, tá? Porque aonde nós nos reunimos para louvar a Deus e clamamos a Ele, como Pai, por Pai, Ele se manifesta em nossas vidas, curando, libertando. Então, será um culto de muita alegria aqui no Próspera, na nossa sede regional, o endereço na Miguel Patrício de Souza, número 300, e todos estão convidados para essa festa do Espírito Santo. E é claro, né, que a família toda está convidada, a igreja tem acessibilidade, estacionamento, espaço kids, enfim, é muito convidativa para a família vir participar. Exatamente, Michele, aqui nós contamos com estacionamento, né? O espaço para as crianças também, departamentos, um ambiente climatizado. E, gente, você vai receber uma palavra de Deus que vai te fortalecer, tá? É o momento de nós nos achegarmos a Deus. Basta nós olharmos o que tem acontecido aí, né, lá fora, no mundo. Só em Deus nós encontramos ali o alento, a proteção, a paz que excede todo entendimento. Não existe outro lugar. Há pouco estava meditando na palavra de Deus sobre uma fonte aberta para mim e para você. Essa fonte é Jesus. É uma fonte cheia de alegria, cheia de vida para nos abençoar. Então, como a Michele diz, convide toda a sua família. Venham todos para cá, porque vai ser uma festa bonita neste domingo, às 8 horas da manhã. Pastor, muita gente ainda vive o luto, a dor da Covid, né? Nós estamos passando por 5 anos, né? De que tudo aconteceu. É um momento também que quem está lá em casa ainda pensando na dor da perda, ou então naquela falta que faz a pessoa, enfim, vir também fazer essa consagração, né? Fazer a libertação dessa tristeza, né? Michele, é muito importante. Veja bem, você tocou num ponto aí muito sério, tá? A Bíblia Sagrada diz em Isaías 43 que nós não podemos nos prender no passado e nem ficar nos lembrando das coisas antigas. Por quê? Porque Deus quer fazer algo novo nas nossas vidas, né? E no Evangelho também, Jesus falou que o vinho novo, ou seja, as coisas novas e boas, são colocadas em odres novos. Então, precisamos nos renovar sim, buscar a Deus, e Ele vai dar força. A gente consegue superar as perdas, né? Problemas, situações adversas, tudo isso, essa força, nós encontramos em Deus. Então, o meu conselho para ti, não fique de fora, não perca a oportunidade. É uma porta aberta aqui no Próspera para receber você e sua família, e será um culto muito lindo, tá? Eu estarei trazendo a palavra, o Israel Soares estará fazendo ali a parte das canções, dos louvores, e você estará impactado com o amor e alegria de Deus. Então tá certo, obrigado pelas informações, pastor. Então é isso, você está convidado com a sua família, o espaço totalmente adequado, amplo para você, e olha, a expectativa é muito boa que esse culto realmente seja de muito louvor, de muito amor a Deus, muita adoração, e vai ser aí muito legal. Venha com a sua família também. Voltamos ao estúdio. É isso, gente. Então, convidados todos para participarem desse culto mais do que especial no próximo domingo, na sede da Igreja Internacional da Graça de Deus, em Criciúma, na região da Grande Próspera, facinho de achar, perto do terminal, bem fácil. Antes da gente encerrar esta edição, o Criciúma acaba de confirmar a contratação do seu novo executivo de futebol. Ítalo Rodrigues foi confirmado, já está até no site, estou lendo a nota do site, inclusive, e vai estar à frente do clube em 25 e 26, ou seja, por um ano. O profissional chega à cidade no início da próxima semana para ser apresentado oficialmente. Ítalo Mário Rodrigues de Souza Filho, olha que nome imponente, 39 anos, é natural do Recife, o profissional que é da área de educação física, tem cursos da CBF, já passou por Taquari, do Paraguai, Paysandu, CSA, e no clube alagoano ficou próximo ao acesso da Série A. Enfim, Ítalo Rodrigues é quem vai mandar agora na casa ali, vai ajeitar as melancias pro lado do futebol do Criciúma, porque a Série B tá batendo na porta e
a terceira fase da Copa do Brasil. Já vem o sorteio, a gente tá nela, gente, ó. Inclusive, o técnico do Remo foi demitido depois que perdeu pro Criciúma. Com essa informação, a gente encerra o Informe Região dessa quinta-feira. Lembrando para você, essas e outras notícias, você acompanha seguindo as nossas redes sociais, @TV Primavera, Instagram e Facebook, no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma. Continue na nossa programação, tem culto para você acompanhar, tem jornalismo, tem entretenimento, tem muita coisa para você. Continue com a gente. Até amanhã. Tchau!